Existe um movimento que parte de uma trama no mundo espiritual, onde estagia o espírito sofredor numa condição ainda infeliz e que no astral, quando esse espírito ele é defrontado pela nova realidade que ele está e por aquilo que ele trouxe de desejo, de fermentado desse lado, ele busca fazer o continuismo disso e acaba pagando qualquer preço, usando qualquer como para atingir o seu para quê. Tinha uma história de um rapaz que ele havia sido de um relacionamento amante de uma moça e que está inclusive no Fios de Tiá, o livro descrito. E ele, ao ficar sabendo que ela havia abortado seu filho e o dispensava, ele acabou entrando num clichê monoideico de indisposição, de revolta e havia ameaçado ela que contaria para o pai dela o que havia ocorrido, a não ser que ela o recompensasse em moeda. Ele ia colocar e fazer o delato da situação dela e ela, para se escudar do risco que vinha a correr nessa situação, combinou com um comparsa, alguém que ela conhecia, para levar esse rapaz, trazer ele para cá, que estava em Portugal, e ele viria com uma mordaça, mão atada e pé, e aqui no Brasil foi deixado, deram um pouco de cachaça e um golpe na cabeça, ele desacordou. Quando voltou a si, ele deliberou ir na polícia para falar da situação, que ele havia sido alvo, e ao fazer essa explanação, a polícia o dispensa por achar que ele era beberrão, pelo cheiro de álcool. E com isso, ele acaba se aliando numa turma, gangueia a esse rapaz e começa a roubar, assassinar. E na instância que ele tem, ele volta para Portugal, para a vingança. Ao encontrar essa moça, que foi a causa da vindita dele, ele havia preparado para atirar nela e antes ele é pego por uma bala do rapaz que havia ajudado a deportar ele para o Brasil. Então esse rapaz desencarna com esse sentimento de ódio por essa moça. E pela própria vulneração dele, por estar nessa vibração odierna de rancor,
desejoso de revide, ele é levado por um espírito de uma agremiação que preparava Vingador para ali ficar e poder ser usado na vingança com a moça. Quando ele tem a instância de se aproximar, e essa moça então já estava num convento onde ela procurava auxiliar criança de um orfanato, e ele tentou demover o pai dela de uma aceitação para que ela fosse, para atrapalhar ela lá dentro. E incitou nele a desconfiança em relação à esposa, que tivesse traindo ele com um rapaz que havia ajudado a filha no plano sórdido em relação a esse rapaz, que acabou nessa situação de raiva. E ao encontrar ela abraçada a ele por uma conversa em relação à filha que haviam tido, acaba que pega uma espingarda para alcançá-lo e ele com uma arma atira antes, vindo a falecer o pai dessa moça. E nesse momento acontece algo que mostra como que é a interferência de uma gangue sombria do astral. Porque a moça que havia levado ele para realizar aquele plano sórdido em relação àquele núcleo ali, no momento que ele ia até o rapaz que atirou no pai da moça para acompanhá-lo, ela intercepta ele e fala que ele precisaria voltar para o local da agremiação no umbral, onde ele seria preparado para continuar aquilo que ele estava desejoso de encetar em relação à moça, a vingança. E ele gostaria de continuar ali, porque na visão dele ele estava indo bem até ali, pelo que ele já havia proporcionado de transtorno, até porque o pai da moça tinha uma faixa similar dele, por isso foi fácil para ele interferir nele. Por ser um senhor que era avaro e havia prejudicado muitas pessoas para enriquecer, para construir a fortificação que ele tinha. Por essa similitude de vibração, foi fácil para esse vingador se associar e usar, e como ele empolgasse pelo bem-sucedimento na percepção dele, da sua atuação, ele desejava seguir naquele intento de perturbar ali aquele ambiente. Mas o espírito que cuidava ali da agremiação para a saída dele o prendeu com a ajuda de outros espíritos e o fez retornar à agremiação como uma tática. Porque se deixasse ele naquele momento solto para fazer a bel vontade dele, a trama que ele queria, urdida por ele ia acabar cansando rápido, ou poderia ter algum desvio de rota. Daí interceptou ele naquele momento, porque enquanto preso, ele ia sendo nutrido nele a vingança, o desforço em relação à moça. E com isso poderia ter um resultado otimizado da ação dele. Daí que se prende ele, igual fez, e o faz precisar trabalhar para o dono daquela agremiação, na tarefa
de perturbar, acaba que ele ia nessa veia e tipo de aprendizado fortificando uma couraça de hipnose, fascinação, que é método usado nesse ambiente. E a indução, a sugestão, associada à prisão dele, que instilaria e o levaria a experiências mais intensas de ódio, energia que adviria disso para a ação nefanda, que acaba tendo feito a sua sinergia. Daí passa quase 200 anos, ele já servia nessa agremiação para intento nefando ali, junto a encarnado, desencarnado. E aí ele vai até o líder da agremiação, já tendo uma ficha de serviço satisfatória ali naquele ambiente, e pede para voltar a encontrar a moça, porque ele tinha estado ali aqueles anos e servido com lealdade e dado o melhor de si naquela ação obnubilada daquele local, com o único intento de se vingar da moça. E isso mostra como que funciona isso, como que isso é fermentado, escaldado e é feito uma preparação para que o espírito ele sofra uma metamorfose perispirítica, que otimiza sua disposição para o ato mais sórdido, onde até ele perde a noção do que ele deseja, do que ele faz, pelo preparo hipnótico que ele recebeu e de indução para aquele fim. E essa é uma questão que é tratado em Testemunhos de Chico Xavier, no capítulo 69, fala um pouquinho que somente aquele que fica parado e estaciona a própria marcha não possui inimigo. Aquele que se abre para corrigir a própria imperfeição e para ir em busca desse caminho do enquanto é tempo, ele acaba que é alvo de um clima de luta que mostra a sua persistência no trabalho do bem, na luta edificante, e que a tranquilidade que a maioria procura é essa imaginação, essa ilusão do túmulo.
e vai dizer que é o próprio tempo, pentelésimo após pentelésimo, é que é o maior selecionador do Cristo. Daí que, quando se fala em realidade de perseguição, isso baila, faz vir a lume a conjuntura daquele que, nessa condição, ele se vê a queima-roupa com o acicate e a intercepção daquele que, não se sentindo com preparo suficiente para fazer igual, tenta puxar o outro para o seu nível, fascinado em anular o esforço do outro e em apagar aquele movimento que o ofusca. E daí que aquele que, em também não vivendo aquele esforço de autoburilamento, acaba que acha que aquele que vive esse esforço recebe uma estima que ele desejaria e por isso tenta arrancar na raiz aquele movimento. Daí, a seriedade disso, quando o Allan Kardec ele vai dizer em Viagem Espírita que, na realidade que existe na Terra, a inimizade é uma constante. E tem a ver com a própria condição ainda e da destinação de mundo de expiação com a inferioridade própria. E aí vai dizer que o Cristo que fez o bem a todo instante foi alvo de tudo que a trama urdida poderia imaginar. E até aquilo que nós imaginamos recaiu sobre ele. Daí que eu, que sou vulnerável, imperfeita, encontro com o meu débito e fazendo essa aprimoração e essa busca de aparar, de correr atrás do meu vir a ser, vou estar a braço com essa situação do encontro com o adversário. E que
É preciso estar atenta para a serenidade, humildade, a paz que só o labor, o esforço e a luta edificante constrói, consolida.